O nível de poder em Dragon Ball escalou de uma forma bizarra, assim, virou um negócio absurdo, porque poucos personagens conseguem ser úteis hoje em dia na obra. Mas a gente viveu bons momentos com alguns deles e a gente vai fazer agora um ranking dos terráqueos mais poderosos da franquia de Dragon Ball. Salve guys, Gui Félix aqui, tudo bom? O Torneio do Poder ele foi uma saga muito bonita e ele foi uma saga que resgatou uma nostalgia muito forte pro fã do Dragon Ball. Ele trouxe ali personagens muito clássicos da obra que todo mundo tem um sentimento por aqueles personagens. Por exemplo, o próprio Yantia, apesar dele não ter sido convocado pro Torneio do Poder, ele teve uma importância ali durante aquele arco, ele queria aparecer e falar, gente, eu estou aqui ainda. O Tenshinhan teve uma evolução, todos os personagens clássicos de modo geral apresentaram alguma evolução durante esse comecinho do arco do Torneio do Poder. Abrindo a nossa lista em quinto lugar, temos ele, um dos homens mais charmosos de Dragon Ball, um garanhão sem dúvidas, o cara que riu na cara da morte, o cara que já morreu várias vezes também. Ele simplesmente pegou a Bulma, cara. Tudo bem que depois levou um chifre do Vegeta, mas segue firme, segue firme. Eu admito que eu gosto muito do Deus Yantia, foi um dos primeiros rivais que o Goku teve. Ele teve uma participação ali interessante no começo do Torneio do Poder, porque ele queria ser escalado para a equipe, mas é claro que o Goku não levou ele, mas ainda assim é um personagem que fica na história aí com boas recordações, e ele, querendo ou não, teve uma grande evolução. Em quarto lugar, o homem mais tarado de Dragon Ball, Mestre Kami. Ai Gui, mas o Mestre Kami foi superado pelo Yantia na própria saga de Dragon Ball, ele já admitiu isso várias vezes. Sim, é verdade, o Mestre Kami havia sido superado lá em Dragon Ball Z ainda, se eu não me engano, na saga dos Saiyajins mesmo. Só que o Mestre Kami, ele teve uma evolução durante o arco do Torneio do Poder, e se vocês não lembram, o Mestre Kami, ele desviou dos golpes do Jiren. Tudo bem que eu acho que aquela cena ali é um pouco forçada, não tem muito sentido, ainda mais pelo poder e velocidade que tinha o Jiren, mas ele fez, tá lá. E é canônico, eu vou fazer o quê? Então, em quarto lugar, Mestre Kami. Em terceiro lugar, o homem que casou com uma das mulheres mais bonitas da história de Dragon Ball. Assim, ele é incrível. E também é o cara que sola o verso inteiro de Naruto. Eu tô falando dele, Kuririn. Goku ficou orgulhoso com a evolução do Kuririn. Cara, ele treinou contra o Gohan e mandou muito bem. Ele treinou contra o próprio Goku também e lá, de alguma forma, ele conseguiu sobreviver. Então já é um grande feito. E querendo ou não, ele superou o seu principal limitador, que era o medo, lá naquele treinamento junto com o Goku, que foi feito pelo Mestre Kami lá na Ilha do Medo, alguma coisa assim. Então assim, naquele momento, o Kuririn quebra o seu principal limitador, o que impedia ele de evoluir ainda mais. E agora ele consegue evoluir ainda mais e ainda conseguiu evoluir pro Torneio do Poder. Então, com certeza o Kuririn tá em terceiro lugar na nossa lista. O segundo lugar, sempre gostei muito dele, do visual dele, da personalidade dele, um cara brabo, bruto, que hoje tá um pouquinho mais calmo. Eu estou falando do Homem dos Quatro Olhos, dois na cara, um na testa e um no... Opa! O Tenshinhan simplesmente foi a dupla do Goku na seleção ali do torneio para enfrentar o Gohan e o Piccolo. Então o Goku pegou, selecionou ele e falou, vamos fazer essa luta em dupla. Para um terráqueo, tá mandando muito. Tenshinhan merece sim o segundo lugar. Para finalizar, esse moleque que ainda vai salvar o mundo. Ele já até ajudou de algumas formas aqui, mesmo sendo apenas uma criança, mas eu tenho certeza que no futuro ele vai ter uma participação ainda maior, quem sabe até um anime próprio. Eu estou falando do Ubi, simplesmente a reencarnação do Kid Buu, Buu maligno ali. Ele tem todos os poderes do Buu dentro dele e, cara, ele simplesmente foi responsável pela maior fração de energia que o Vegeta captou quando ele estava tentando enfrentar o Moro ali. Não sei se vocês lembram, mas quando o Vegeta começa a resgatar poderes de vários lugares, o Ubi levanta a mãozinha dele lá e sai uma bolota gigante que chega lá pro Goku douradona. E vai lembrar, o final do Dragon Ball Z ainda é canônico, então por isso a gente mete o Ubi aqui na lista. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você é fã de Dragon Ball, eu queria dizer que eu estou começando agora, então ajuda um fã de Dragon Ball, se inscreve aqui no canal, deixa o gostei e comenta qual a sua lista dos terráqueos mais poderosos de Dragon Ball. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber mesmo. Vou ficando por aqui, um beijo do Gui Félix e tchau!